dia a todos. Essa é a nossa entrevista do Tribunal de Contas do Estado. Sou Ana Paula Pierre, sou médica do tribunal e sou médica intensivista. E hoje o nosso tema é a sepse. E o título dessa entrevista é Você sabe o que é sepse? Eu vou ter o prazer hoje de entrevistar o Dr. Felipe Amado, que é médico intensivista, é o presidente da Sociedade de Terapia Intensiva do Maranhão. Tecer considerações, falar para a gente é um assunto de extrema importância, e a quem já de antemão eu agradeço imensamente de ter aceitado o nosso convite, essa participação nessa entrevista. Felipe, muito obrigada pela sua participação. Queria ouvir as suas considerações iniciais dessa entrevista. Perfeito, doutora. Bom dia. Lhe agradeço pelo convite. Agradeço também ao TCE pelo espaço, né, que está sendo dado para discutirmos esse tema super importante, que é a sepse. Eu sou Felipe Amado, como a doutora Ana acabou de me apresentar, sou intensivista, presidente da Sociedade de Terapia Intensiva do Maranhão, e para nós da SOTIMA, que é a nossa sociedade, é um prazer imenso contribuir com a população sobre a sensibilização desse tema. O Dia Mundial da Sepse, inclusive, é comemorado nesse mês, dando a importância que é para todos nós sabermos desse tema. A sepse, até para traçar um paralelo, ela é, na verdade, aquilo que a gente chama e conhece popularmente de infecção generalizada. Só que não é um termo que temos enfatizado hoje em dia, porque não traduz exatamente o que de fato é a sepse. Para ter sepse, precisamos ter infecção. E no cenário de sepse, o organismo, na tentativa de conter ou de combater aquele processo infeccioso, ele faz isso de forma exacerbada, exagerada e acaba promovendo o mau funcionamento de outros órgãos. Então, só para a gente ter um exemplo, por exemplo, o paciente ele tem uma infecção urinária, a bactéria está ali na urina. O organismo dele, na tentativa de conter aquele quadro infeccioso, ele acaba promovendo uma resposta exagerada e pode levar ao mau funcionamento do sistema neurológico. O paciente pode ficar sonolento. Pode levar ao mau funcionamento do sistema, por exemplo, respiratório. Ele pode ter falta de ar. Então, toda vez que a infecção é acompanhada desse mau funcionamento de outros órgãos, nós chamamos de sepse. Essa talvez seja a melhor definição e explicação para o público, né, em geral. Felipe, a gente está falando, né, síndrome, uma mortalidade alta, tira vidas, cerca de 11 milhões de pessoas todos os anos, mais de 200 mil no Brasil, uma causa importante de mortalidade e, de uma maneira geral, você começou falando, né, sobre o que seria e agora eu gostaria então de perguntar para você quais seriam então os principais sinais e sintomas que fariam com que as pessoas procurassem, a gente está falando de uma emergência, procurassem o atendimento. Perfeito. E essa questão que a senhora acabou de colocar sobre a magnitude da sepse aumenta a responsabilidade da população, não só do profissional de saúde, porque a população em geral, ela terá um papel importante nesse reconhecimento dos sinais de alerta. Porque na sepse nós costumamos falar que o tempo é vida, e a precocidade no tratamento é a diferença que vai ter no desfecho desse paciente. Então, quanto mais cedo ele chega ao hospital e recebe o tratamento adequado, maior a chance dele sobreviver. É importante a gente entender que a sepse pode levar a um quadro de morte.
Então, daí a importância do público em casa ou tendo um contato próximo com o vizinho, alertar e entender o que tem que ser o gatilho para levar o quanto antes para o hospital. Quais seriam esses principais? Por exemplo, o paciente tem um quadro de infecção, está com febre, por exemplo, está tossindo com aquela expectoração amarelada, está com dor para urinar, a urina de odor fétido, são sinais clássicos de infecção. Se esse quadro de infecção ele vier acompanhado de sonolência, confusão mental, aceleração do coração, pressão baixa, muito suor, ou o paciente pode ficar com a quantidade de urina reduzida, todos esses são sinais de alerta que podem indicar que esse paciente tenha sepsis. E é importante que ele procure o quanto antes o auxílio médico numa emergência. Quanto mais cedo ele chegar, maiores são as chances do tratamento correto ser iniciado e maiores as chances dele sobreviver àquele cenário. E quais seriam essas pessoas que teriam o maior risco, né, para desenvolver sepse? Os pacientes, geralmente, nos extremos de idade, eles têm maior risco. Então, prematuros, idade abaixo de 1 ano, ou os pacientes com uma idade acima de 65 anos. Mas só fechar na idade não resume quem está na faixa de risco. Quem que também é faixa de risco para sepsis? Pessoas que têm a imunidade reduzida. Então, por exemplo, pacientes com câncer, que estão em quimioterapia, pacientes que estão recebendo medicamentos que reduzam a imunidade, como os imunossupressores, pacientes com algumas outras morbidades, insuficiência diabetes, são pacientes que estão no maior risco para sepsis. No entanto, fica aqui a informação: a sepse pode acometer qualquer pessoa, independentemente da idade, independentemente das comorbidades. Então, nós não vamos achar que, por não estar nessa faixa de risco para ter sepse, que não pode acontecer conosco, ou com um paciente até com uma idade, digamos assim, entre 20 e 30 anos. Pode acontecer com qualquer pessoa, e nós temos casos de pacientes jovens que evoluíram com sepse. Um outro cenário de quem está no maior risco de fazer sepse é a população de pacientes que já estão hospitalizados, que já usaram antibióticos, que estão usando dispositivos numa UTI, um acesso na veia central, uma sonda de urina. Então, esse também é um perfil de risco para pacientes que têm um maior risco de sepsis. Felipe, assim, você comentou logo no início, né, nos seus primeiros comentários, né, da do conceito, né, da disfunção dos órgãos, tendo como causa uma infecção. E quais seriam, então, essas infecções que poderiam levar à sepse? Perfeito. As infecções, elas podem ser bacterianas, podem ser infecções virais, por fungos, por parasitas, por protozoários. E o que eu estou querendo dizer com isso? É que qualquer quadro infeccioso pode levar a um cenário de sepse. Vai depender da forma como aquele organismo está respondendo àquele quadro infeccioso. O que é comum para a comunidade? O que a gente vai ter muito mais? Bactéria e vírus. Então, uma infecção urinária por uma bactéria pode levar a sepse, uma pneumonia bacteriana pode levar a sepse, e para que a população entenda bem e a gente traga um exemplo recente, a COVID foi um dos maiores exemplos que a gente possa dar de sepse viral, uma sepse causada por vírus, à medida que promovia o mau funcionamento, por exemplo, do sistema respiratório. Os pacientes chegavam com a saturação baixa e com dificuldade para respirar, uma infecção viral levando ao mau funcionamento de órgãos. Então, para a gente ter essas duas frases, digamos assim, que resumem bem, é: qualquer indivíduo pode ter sepse e qualquer infecção pode levar a um quadro de sepse. Perfeito. E assim, a gente está falando de precocidade do tratamento, né, da procura
o quanto antes, né, de que isso é importante, de que isso tem impacto. Então, Felipe, assim, para a população, quem nos ouve, eh, o que significa ser precoce? Qual é, de fato, o principal tratamento e se esse tratamento é um tratamento de difícil acesso, é um tratamento, enfim, de alto custo ou um tratamento habitual? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Perfeito. E aqui eu vou aproveitar para fazer um alerta, que é o quê? A gente às vezes tem a tendência de acreditar que o remédio que foi usado com um vizinho, com um primo, com um parente, é o remédio que vai dar certo para a gente. Então, infelizmente, a gente ainda convive com a automedicação. Então, assim, olha, eu amanheci com febre, não estou me sentindo bem. Ah, peraí, ó, o vizinho tem um antibiótico ali já em casa, e a gente vai usar o mesmo que ele usou porque ele se deu bem. Quando ele tem esses quadros de infecção, ele sempre usa. A gente deve combater isso. Avaliação. Então, nós temos que, nessa questão do tratamento, evitar a automedicação, ou achar que a recomendação que foi dada para alguém é a mesma que vai caber para você. Então, por que que é importante chegar logo no hospital? Porque esse paciente, no caso de sepsis, ele vai precisar receber antibiótico na veia o quanto antes, e a gente tem uma métrica de performance, que é dar o antibiótico na primeira hora da chegada desse paciente na veia, e ele vai receber, na boa parte dos casos, também o soro na veia. E vamos coletar também os exames de laboratório e os outros exames que a gente chama de culturas, justamente para tentar identificar quais são as bactérias ou outros germes que possam estar causando essa infecção. Então, por que que o paciente precisa chegar logo no hospital? Porque ele precisa receber esse antibiótico na veia. Então, o antibiótico do vizinho, que foi o comprimido que ele está tomando, não vai ser o melhor tratamento. Então, devemos evitar a automedicação e o uso inadequado de antibiótico. Esses tratamentos para a sepsis, eles podem variar uma vez dentro do hospital, mas já garanto a vocês, não precisa de nenhuma tecnologia de alto custo, não precisa de nenhum medicamento super avançado. É simples o tratamento. E até mesmo as recomendações internacionais de tratamento da sepsis deixam claro isso. Nós podemos aplicar nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil sem qualquer problema. Então, o que que a gente precisa? Identificou esses sinais de alerta que eu mencionei, vá direto ao hospital, porque o seu tratamento está lá. É o antibiótico na veia, é o soro na veia, na maioria dos casos, e a coleta dos exames laboratoriais. E o quanto antes nós conseguimos iniciar esse tratamento, maior é a chance do paciente sobreviver. Felipe, então, assim, teria alguma forma, então, da gente agir do ponto de vista preventivo, de prevenir que o paciente evoluísse a sepse? Excelente. E essa pergunta a gente pode abordar de duas formas. Por exemplo, população em geral. Nós que não estamos dentro do hospital, nós que estamos indo trabalhar, estamos no nosso dia a dia. A gente deve, por exemplo, procurar atualizar o calendário vacinal da criança ou do adulto nas vacinas indicadas. Então, proteger-se contra infecções é uma forma de prevenir sepsis. Ter um estilo de vida adequado, porque, como eu falei, cultivar bons hábitos de saúde vão evitar as comorbidades que podem te colocar no risco maior de sepsis, então diabetes, insuficiência cardíaca, insuficiência renal. Se você já faz algum tratamento que reduz a imunidade ou é portador de, por exemplo, câncer, você tem que ficar muito mais ligado nesse cenário de ter atualização vacinal, de cultivar bons hábitos de saúde para evitar infecções. No outro lado, no paciente dentro do hospital, uma das formas, e olha só o que eu vou falar, uma das formas mais fáceis e eficazes de combater e prevenir sepsis é a higienização das mãos, que hoje, depois da pandemia, virou também um hábito cada vez mais recorrente na população. O uso do álcool em gel,
a gente não se sente mais confortável em iniciar ali uma alimentação no restaurante sem utilizar o nosso álcool em gel. Muitas pessoas têm. Então, isso é algo eficaz para dentro do hospital. Imagine para a população em geral. Então, a higienização das mãos dentro do paciente internado, ela é fundamental. E dentro do hospital, para prevenir sepsis, a gente tem outros cenários também. A gente cuida dos dispositivos que o paciente está usando, a gente usa da melhor forma os antibióticos. Então, dentro do hospital, seriam também formas de prevenir a sepsis. Felipe, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu vou pedir para que você novamente fale quais seriam, então, os sinais de alerta para que as pessoas, quando elas estiverem, né, ou estejam acometidas de um processo infeccioso ou acham que tem um processo infeccioso, que sinais de alerta elas elas podem verificar para que sejam encaminhadas rapidamente ao atendimento emergencial, ao hospital. Então, tudo começa com uma infecção. A infecção, você vai perceber, é a febre, é o calafrio, o batimento cardíaco pode estar elevado, está tossindo muito, está com coriza nasal, tem dor para urinar, tem diarreia. Isso são sinais de infecção. Quando o paciente ele tem infecção, se ele vier acompanhado dos seguintes sinais, olha lá, confusão mental, sonolência excessiva, se ele tiver falta de ar, sentir muita aceleração no peito, que é aquela palpitação excessiva, se ele sentir dificuldade para urinar, o volume de urina estiver muito reduzido, ou até mesmo a pele ficar amarelada, são sinais de alerta para a sepsis. Não é nesse cenário de infecção, isso pode acontecer como acontece, ainda mais na população de idade avançada, que é o quê? Olha, ele está com febre, dor para urinar, está urinando pouco e está sonolento. Vou deixar ele descansando, porque ele vai dormir e vai melhorar. Não podemos fazer isso. Se ele tem esses sinais de alerta, olha, tem que correr direto para o hospital. A precocidade nesse tratamento vai salvar a vida dele. Muito bom, que são esclarecimentos importantíssimos. A gente aqui no canal tem feito lives e entrevistas, né, com as doenças e com as patologias mais prevalentes, no sentido de prevenção, no sentido de orientação. E a gente está no final da nossa entrevista, por sinal maravilhosa, e eu queria, sim, que você tecesse suas considerações finais. Eu gostaria primeiro de agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar a iniciativa do tribunal por levar esses conhecimentos para a população. Muitos deles, com certeza, salvam vidas, então é uma corrente pelo bem. Eu tenho certeza que isso faz a diferença, doutora Ana, e muito obrigado também por ter convidado a Sotimo para participar desse momento. Eu queria alertar a população sobre o seguinte: a sepsis, ela mata 6 vezes mais que acidentes de trânsito. Sepsis mata mais do que infarto e do que câncer. E olha que eu falei algumas coisas aqui que são muito comuns da gente ficar preocupado. A gente se preocupa com acidente de trânsito, a gente se preocupa com infarto, se preocupa com câncer. Por que não se preocupar com a sepsis? Então, a gente precisa ter essa consciência, a população, os profissionais de saúde, os sistemas de saúde, porque sepsis é uma prioridade de saúde pública global. E no mundo todo, essa preocupação está sendo levada para a sociedade. Precisamos da parceria de vocês também para aumentar essa corrente de sobrevida nos pacientes com sepsis. Muito obrigado pela oportunidade. Felipe, então, muito obrigada pela sua disponibilidade, tempo de ter tirado esse tempo para essa conversa com a gente, para essa orientação. A gente está fazendo nesse mês, né, a gente teve no dia 13 de setembro, o Dia Mundial de Combate à Sepse.
e por isso encaixamos a sepse nessa programação de uma maneira, para que alerte mesmo as pessoas dessa condição prevalente e que a gente pode, né, de uma maneira, de orientação, fazer com que pacientes cheguem, né, mais cedo no hospital e a gente possa ter uma maior possibilidade que ele sobreviva. Então, muito obrigada e a gente encerra aqui essa entrevista. Obrigado.